Bom dia, amigos. Nós estamos convidando a todos a elevar o seu pensamento nesta manhã feliz, iniciando mais uma semana, convidando a todos a vivenciar as lições do Evangelho de Jesus, para que cada um possa fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, sob o amparo do nosso Mestre Jesus. Assim, com pensamento elevado, procurando entrar nas vibrações amorosas do Evangelho, nós vamos ler hoje os mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há miseráveis e melhores, mas há os de transição que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que ambas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não quer aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinado. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra nele calma e repouso e acaba por depurar-se, sem dúvida. Em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar novas provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muito dentre vós se alegraria em habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhe outorgar verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam.
Jesus, querido Mestre, nesta manhã sublime, radiosa, buscamos no seu coração generoso o amparo para todos nós. Mestre, que as luzes benditas do seu amor ilumine os nossos caminhos. Amplie, Senhor, o nosso olhar para a vida, a fim de que possamos galgar as oportunidades sublimes para entrarmos no mundo de regeneração. Dai-nos a companhia amiga dos nossos benfeitores, para que as nossas escolhas e decisões sejam as mais corretas, as mais necessárias, para que o predomínio do Espírito se faça sobre a matéria. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, vamos falar dos mundos regeneradores por estudo e por intuições, pois, na verdade, nós não conhecemos e temos dificuldade para expressar o que, na verdade, não vivenciamos, mas aspiramos um dia encontrar. Saindo ou vivendo num mundo de expiação, de provas, reconhecemos a influência da matéria sobre o nosso espírito. As dores têm sido um chamamento para todos nós a observar o que nos mais incomoda, se são as dores físicas ou se são as dores morais. Se são as dores físicas que depuram as nossas energias doentes, modificando o nosso contexto perispiritual, ou se são as dores morais que mexem com o nível de consciência por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E nós entendemos, então, que esse período que estamos vivendo, deixando um mundo de provas e expiação, de dores e de insegurança, para entrarmos nesse período de transição com destinação aos mundos regeneradores, temos que pensar o que é regenerar. E não, nós sabemos que a regeneração é a modificação dos nossos sentimentos em busca de uma felicidade perene e construtiva. Nós podemos dizer que muitas vezes, vivenciando a situação de alma recém-nascidas, e que nós temos convivido com esses espíritos, sem que eles conheçam o bem, mas deixam prevalecer ainda em si, nas suas atitudes, o mal. Mas é por meio das existências, das reencarnações sucessivas, que nós vamos desenvolver o pensamento do bem. E nós, à medida que nós vamos mudando a nossa forma de pensar, de sentir, alavancamos a vontade de crescer. E ao alavancar essa vontade de crescer, nós mudamos o sentido de nossos pensamentos para que a inteligência, por meio da razão, venha contribuir com a expansão de nossas ideias para o bem. E é assim que nós vamos sentindo que saímos de um estado ainda tão grosseiro e primitivo para buscarmos em aspirações divinas os recursos necessários, especialmente os exemplos, a força moral daqueles que nos conduzem, para que nós possamos aspirar dentro de nós, no desejo ardente
de que nós também podemos crescer, evoluir e sentir o valor do mundo de regeneração. Com o conhecimento que temos hoje, não nos cabe mais sucumbir diante de Deus. É preciso que os mundos regeneradores que nos atraem servem de transição para todos nós que ainda estamos vivendo um mundo de expiação, de dor, para mundos felizes. E o que é um mundo feliz? O próprio Evangelho nos ensina que o Espírito há de resgatar a matéria. Os mundos regeneradores nos faz crer que nossos pensamentos não estão mais presos à matéria, mas estamos nos esforçando para compreender a cada oportunidade que recebemos para avançar. E sem dúvida, esses mundos nós percebemos que quando nós desejamos avançar para o bem e vamos sentindo mais leve, mais suave o jugo, é indício de que nós estamos caminhando para a regeneração de nós mesmos. Já quando nós vamos ver que a matéria tem um peso e nós ainda somos escravos de tantas sensações, desejos, paixões desordenadas, vai nos mostrar que o que comanda a nossa vida ainda é orgulho, ainda é inveja, que nos causam mais tarde ou causará muitos arrependimentos. Então, nesse mundo, nós sabemos que não existe uma felicidade perfeita. Porque se estamos felizes agora, daqui a pouco nós podemos não estarmos mais felizes. Mas nós precisamos ver que no mundo de regeneração, que ainda teremos um corpo, né, que muito semelhante a esse, mas ele se tornará mais desmaterializado. Por quê? Porque nós não teremos mais necessidade de vivermos num corpo que ainda está sujeito a tantas angústias, as provas e muitas expiações. O mundo regenerador comparado à Terra, nós vamos ver que deve ser, né? Eu penso que deve ser uma instância de muita alegria, porque nós já estaremos livres dos apegos que temos. Estaremos livres desses sentimentos doentios que muitas vezes agasalhamos dentro de nós. E é por isso que cada dia que nós estamos vivendo, nós precisamos perguntar para nós como é que nós vamos nos acalmar. Acalmar da angústia, do remorso, da ansiedade, do medo, da culpa. E nós só vamos fazer isto quando nós compreendermos que todos esses sentimentos, emoções, sensibilidades que ainda imperam em nós, nos mostram essencialmente quanto nós estamos distante do esforço para a rejuvenescência dos nossos ideais com Jesus. Então, a morte, ela para nós hoje, ainda para muitos é uma questão de muita dor, e sem dúvida, porque nós não rompemos os laços dos nossos sentimentos abruptamente. Mas hoje, nós já temos uma condição melhor de pensar, de sentir e de ver que nós não morremos,
Por que então construir ou não construir nada de bom? Ficarmos na lamentação constante, sem que a gente possa apropriar daquilo que nos é dado como um bem, como é a caridade. E é por isso que nós observamos na literatura o que é o arrependimento. Arrependimento gera remorso. E o arrependimento é para as almas que já vão tomando consciência de tudo aquilo que ele tem feito. Nosso perispírito tornará mais leve. Não teremos mais o peso do egoísmo. E nós vamos ver que o aroma do amor, da caridade, passa a ser para nós um indicador de um mundo mais feliz, de um mundo em que nós não estamos mais sentindo um peso tão grosseiro, tão difícil como o da matéria. E são nesses mundos que nós tanto aspiramos, é que nós vamos ver que, mesmo sendo falível as nossas atitudes, é preciso ver que o mal não haverá mais força sobre nós. Nós já vamos ter um discernimento para que eu possa perceber o que me convém e o que não me convém. Então, os mundos de expiação que nós estamos nos despedindo, onde nós temos visto provas tão difíceis, nós vamos ter o olhar e saber que um dia nós estaremos numa outra condição evolutiva. Santo Agostinho, que nos traz essa mensagem, ele diz: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que no mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. E Deus, como é Pai misericordioso e bom, com certeza vai nos convidar a entrar timidamente nesse novo portal de luz que é o mundo de regeneração. Façamos por nós, eduquemos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos e façamos prevalecer desde já o pensamento do espírito acima da matéria, pois estamos reencarnados para espiritualizar a nossa existência. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos fortaleça para que nós tenhamos vontade de progredir, de avançar. E dessa forma, Senhor, nós te pedimos, ajude-nos no passe, que a espiritualidade amiga nos envolva com seu amor, trazendo para todos nós as vibrações que nos são tão gratas, nos sustentando, nos equilibrando. E que nesse momento sublime possamos rogar ainda pela fluidificação das águas, agradecendo a Jesus, refletindo a todo instante em tudo isso que temos recebido, como esse momento sublime da fluidificação de nossas águas, do passe, que todos nós recebemos uma transfusão de energias salutares,
transformando-nos num ser melhor, transformando a nossa água num medicamento para todos nós. Amigos, queridos irmãos, que Jesus nos ampare e que todos recebam do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, um pouco mais de vibração ao seu coração. Fique com Deus, sinta-se em paz. Que assim seja.